eu começo esse momento de encontro dizendo que Carla, assim como... Eu tenho uma coisa que, assim, eu não continuo nenhuma relação se não ficar um vínculo profundo de afeto. E com Carla isso foi desde o primeiro dia. Está cortando o rosto. Deixa... Pronto, melhorou? Minha querida Kátia, aqui, ó, Carla, apareceu. Ai, Kátia! Olá! Kátia Cardoso. Kátia é mencionada em algumas crônicas. Algumas crônicas, exatamente. Né? Ela, em alguns momentos... o livro tá aí, assim... quem comprar pelo site, eu vou logo fazer a propaganda, né? Quem comprar no site vai receber igual comigo, porque com essa história de quarentena e de pandemia, a gráfica teve o correio também, né? Então, não é nem gráfica, que eu, assim, a nossa gráfica em São Paulo é uma gráfica que tem sido extraordinária com a gente, né? Com a editora. A questão maior é o próprio correio do Rio de Janeiro. Tá, o Rio de Janeiro, devido à pandemia, está acredito, com muita dificuldade. Então, um SEDEX que chega com 24 horas leva 14, 15 dias para chegar de São Paulo para cá. Né? Então estamos com muita dificuldade. Mas, saindo do Rio, para qualquer parte do Brasil, vocês receberão seu livro bem rapidamente. Pronto. E então a gente inicia, né, trazendo um pouquinho dessa nossa relação, que a Carla, né, ela tá com a gente estamos juntas desde 2000. É o segundo livrinho, o primeiro livrinho foi esse maravilhoso, né, lindo. É o nosso segundo, espero que venham outros, né, Carlinha? Com certeza. Essa semana nós estamos gestando a segunda edição de Entre Fadas e Outros Bichos. E pedindo licença a Kaline e expressando um pouco, primeiro eu quero agradecer muito essa oportunidade, né, de estar lançando um livro de crônicas. Depois a gente vai comentar um pouco a importância da crônica para a formação de novos leitores, do nosso senso crítico, né, da avaliação de nossas escolhas. E como esse trabalho de Kaline é tão convidativo à nossa sensibilidade, né? A nossa sensibilidade é a maneira de ver o mundo de uma forma mais ética, mais social, né? Mais humana mesmo, né? Então, para mim, conhecer a Kaline, né, já tem alguns anos. Eu lembro que eu marquei uma reunião com ela, né, em Recife, e nessa época eu ainda morava em Recife, e foi, né, assim, encantamento à primeira vista com o projeto dela, o próprio primeiro livro, Entre Fadas e Outros Bichos, e de lá, então, que foi um sucesso absoluto, uma edição, né, uma edição significativa, acabou rapidamente, né, e a procura continua, e acho que mais de um ano que a gente vem trabalhando nesse livro, não, Kaline? Faz sim. Na verdade, as ideias dele surgiram já desde quando a gente terminou o Entre Fadas, né? Vamos no próximo crônica, porque eu já lançava algumas crônicas nas redes sociais, no Facebook. E aí a Carla disse, o próximo vai ser de crônica, ela já antecipou. E porque, assim, uma coisa que eu sou editora desde 2004, há 16 anos, a minha vida foi dedicada, a minha vida é dedicada à literatura e às artes, né, ao pensamento e à manifestação do nosso entender através das artes, que pode ser a música, pode ser a literatura, pode ser a pintura, e no meu caso específico, fica afunilado, né, fica para a parte dos livros, não só da parte escrita, mas os nossos livros, quem conhece, a gente tem todo um cuidado, né, estético para que seja realmente um objeto muito querido, muito agradável de se ver, né?
Eu, como sou uma editora moderna, sei que existem outros meios, né, o livro eletrônico. Eu fui muito abordada sobre se eu tinha que o livro vai se acabar. Isso nunca, esse tipo de preocupação nunca fez morada em mim, né? É apenas uma outra ferramenta e o livro-objeto vai sempre ter um público específico para ele. Eu tenho exemplos concretos. O fato de termos o carro, o avião, não extinguiu a bicicleta, né? E o fato de podermos ter uma home theater na nossa casa, uma televisão de 300 metros, não impede o fechamento dos cinemas. Então, é vamos dizer assim, nesse caminho que eu aposto o meu entendimento. E livros no espaço de livraria. Acho maravilhoso nós termos os sites, vender online, vender não sei como for, mas eu sou uma militante da livraria. Então, o livro de Taline vai estar disponível nas principais livrarias do país, Travessa, Blux, Cultura. É importante para o desenvolvimento do nosso país esses espaços, né? Então, quando eu digo isso, que fique bem claro para todos os defensores do comércio eletrônico. Eu não sou contra. Eu quero livro na Amazon e em outros espaços comerciais eletrônicos, certo? Mas, paralelamente, o objeto livre, onde as pessoas possam se ver, onde as pessoas possam conversar com um representante do espaço que possa lhe mostrar um objeto livre. Então, não chega a ser um comportamento jurássico, não, mas é importante. Mas vá, Thaline. Eu queria registrar que tem muitas pessoas queridas aqui, né? Colegas de Recife, Marília, Carol, Poli, Chico, vários queridos assim que a magistratura trouxe como amigos, familiares, tias, amigos queridos, Beli, Kátia, minhas tias, né? Olha aqui, minha mãe, então assim, Chaureni, é interessante, a gente começa um pouquinho, já vou daqui a pouco falar um pouquinho como é que a literatura entrou nas nossas vidas, mas assim, antes de tudo eu quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade, muito conectada com o momento, com a empatia de todo mundo que está sofrendo nesse momento, né? Porque a gente tem que reconhecer de sermos privilegiados, de poder estar fazendo home office, trabalhando de casa. Algumas pessoas não podem fazer isso, né? E nesse momento, muitas pessoas estão de luto. Nós já passamos a casa de 70 mil mortos, né? Então, eu queria iniciar fazendo uma reverência a todas as famílias que nesse momento estão de luto, que nesse momento estão enfrentando a doença, as pessoas que estão em isolamento. Meu amigo Vitor, até passei para ele o seu contato hoje, venceu a Covid, ele entrou aí, saiu hoje do isolamento. Antônio também do meu concurso está entrando aí. Então, assim, uma profunda reverência para esse momento, né? Para todos os que estão no luto, que estão em luto, mas para atravessá-lo só com arte, só com luz, só com amor. E acho que é disso que a gente traz essa palavra arte como uma ferramenta de reflexão, como uma ferramenta de construção de personalidade, de construção. O Quintana fala que um livro não muda o mundo. O livro muda as pessoas e as pessoas que mudam o mundo. Né? Então, a gente não pode perder isso de vista, de olhar para... Afinal de contas, né, Thaline, eu sempre vi, tornou-se assim, muito comentada essa frase, né? Triste de nós, o que seríamos de nós sem a arte, nesse isolamento? Sem um livro para ler, sem uma música para ouvir, sem um filme para assistir, né? Então, esse algo secundário, né? Economia, mas o que seria de nós para termos estrutura,
para tocar a economia se não fosse a arte, né? Eu lembro ainda, né, a minha formação foi em filosofia, e eu nunca esqueci um professor que eu tive e que ele começava ressaltando a importância da arte e do pensamento e da filosofia dos gregos e a arte antes dos gregos também, porque a arte não começou com o Ocidente. É importante que a gente saiba disso. A gente é tão eurocentristas, né, que como se a arte, a filosofia, a literatura começasse com Homero. Não é verdade. A gente não sabe, a gente não conhece. Né? A literatura vai, né, para o Oriente, muito, 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 muito. Tá ali a arte bizantina, a arte islâmica, a arte oriental. A arte dos nossos povos indígenas. Indígenas, que eu levanto essa bandeira, assim, respeito a essa ancestralidade, né, que está aqui no nosso sangue. A arte africana, né, os contos das tradições orais. Tudo isso que precisa tanto ser visto, né? E que está em nós. Assim, eu fiz passado a formação de constelação e a gente trouxe muito esse resgate, essa necessidade de a gente olhar como tudo isso faz parte da gente, né? Como a gente tem, sim, o que veio da Europa, mas tem o que tinha nos índios, tem o que veio da África, está tudo aqui em ebulição. E isso precisa ter voz, ter vez, ter espaço de fala, né? E de ser olhado, de ser reconhecido. Então, em relação a quem está pedindo aí o livro, né? Tá no site www.confrariadovento.com ou pelo comercial @confrariadovento.com. Com frete grátis para todo o Brasil. Com frete grátis para todo o Brasil. Voltou e que bom, seja bem-vinda de volta, minha amiga. E os livros da confraria são lindos, né? Na hora que vocês pedirem lá, vocês vão estar, na hora que ela receber, que enviar, vão estar recebendo junto comigo, né? Que bom que voltou, Carlinha. Seja maior contador de histórias da calçada, foi meu pai, Eliseu. Então, eram essas histórias da calçada que elas surgem em várias. É um livro, né, Carla, que a gente traz também essas memórias. E essas memórias de calçada, elas me atravessam. Essas memórias do meu avô, essas memórias da biblioteca, dessa relação com tia Aparecida, do livro, né? Desses presentes que eram realmente essas histórias ouvidas, contadas, e que a gente vai transformando, né? Algumas perguntaram aqui sobre a questão da relação com os meus filhos, das histórias, a gente já entra. Falando um pouquinho mais do trabalho com esse livro, né, Carla? Essa capa, acho que é a terceira, né? Foi a terceira que a gente terminou ficando... foram construindo, não. E era muito interessante, porque eles me mandavam uma capa, eu gostava da capa, e depois ela disse, mas não gostei mais. Não estava perfeito ainda. Porque a capa, quem conhece o trabalho da confraria, eu trabalho com a excelência mesmo, né? Com a boa impressão, um bom papel, um design gráfico. Meu sócio, ele tem uma experiência extraordinária, né? Na elaboração dessa composição. Então, a capa do livro não é algo que a gente enfeita. A gente precisa da atmosfera do que está acontecendo, né? Do que a autora ou o autor, né, se lança a trabalhar. E muitas vezes eu sugiro o título, né? A gente, por exemplo, a capa do livro da Luciana, As Desventuras de uma Mulher que levou um susto e sobreviveu, também. E sobreviveu. A parte é ótima ter sobrevivido, né? Oi? É ótima essa parte, de que sobreviveu. A Luciana, eu fiquei... como o seu trabalho, me deu uma alegria imensa ler essas crônicas e trabalhar conto por conto, crônicas por crônicas. E o trabalho da Luciana é extraordinário. Eu sou uma pessoa muito abençoada com o corpo a confraria, que na contramão do mercado, vamos dizer assim, não há essa intenção de números. Eu quero ter bons autores e que eu possa
fazer com que esses autores circulem nacionalmente o máximo que eu puder alcançar. Por eu ser uma editora pernambucana e da Confraria do Vento, com a Biblioteca Nacional, o Prêmio Literatura de Brasília, menos o Jabuti, que foi de um carioca, né, deu essa grande através de autores cearenses, recados em Pernambuco, e sempre me falavam, você a divulgação, a arte pernambucana quem conhece sabe que é tudo de bom, mas o que eu quero é uma literatura brasileira e que ressalte exatamente essas olhares, né? A Zildete Mello, que está levando o nosso trabalho para o extremo do país, no Roraima, o Acre, eu acho que é isso, agora me fugiu a memória. Então, esse é realmente a verdadeira essência da Confraria do Vento. Eu vejo um trabalho de um autor mesmo, sendo solicitado lá no Maranhão, que vai para Porto Alegre, e que eu posso reunir as autoras brevemente, quando tudo se assentar. A Thaline vai para o Rio, para São Paulo, né, para a gente poder conversar. A Jéssica perguntou aqui, curiosa para saber sobre o título do livro, né? De como é que chegou nesse título. Então, para a gente falar sobre o título do livro, a gente precisa falar um pouco sobre o livro, né? O livro é um livro de crônicas, ele é um livro de crônicas, são 45 crônicas, e mais uma poesia que a gente escolheu para abrir, né, o trabalho. E eles são crônicas que me desnudam em tudo que eu penso, em tudo que eu sou, em tudo que eu vivo. A gente dividiu em 4 capítulos. Muitas dessas crônicas, elas foram movidas, inspiradas, instigadas ou em respostas de perguntas e falas de Mateus, né? A gente dividiu em 4 capítulos as crônicas por tema. O título ele veio ao final, ele não veio de começo, né? Ele veio, a gente leu e foi muito gostoso esse momento de depois que eu fechei o livro, que mandei para Carla, a gente leu cada crônica e algumas ela dizia, vamos desenvolver melhor aqui, vamos, essa está muito grande, vamos trabalhar um pouco mais isso, e aí a gente foi construindo, e essas separações também, todas costuradas com as falas de Mateus. Mateus sempre teve, a Tia Aparecida está dizendo aqui, a capa recebeu elogio de Mileide Flores Livreira e foi coordenadora do livro Leitura e Bibliotecas e coordenou as bienais do livro do Ceará. Ela mandou eu lembro dela. E aí ela está dando esse retorno aqui, que lindo. Oi, Mileide, obrigada pelo carinho e pelo cuidado. E por esse retorno também. Então, nessa costura, né, várias dessas crônicas tinham essa instigação provocadas pelas conversas de Mateus. Eu anoto, e aí hoje foi muito interessante, porque eu estava lendo para eles as epígrafes, lendo para Mateus, e já respondendo a pergunta de Ana K, né, como é que são essas histórias para eles. E aí eu estava lendo as epígrafes do livro para Mateus. E aí Mateus olhou para mim bem indignado e disse assim, você já está anotando as coisas que Rafael fala, porque você vai precisar escrever outro livro para Rafael. E aí... Muito bom. Aqui queria mostrar para vocês, ficou realmente muito delicado essas epígrafes, né? Então, o primeiro capítulo do livro, eu faço questão de compartilhar com todos que vão adquirir o livro, né? Então, logo após o poema que abre o livro, tem a primeira epígrafe, que é de Mateus. E ela diz assim, mãe, se você fosse meu sapato, onde você estaria agora? Não sei, filho, nunca fui seu sapato. Pois sim, mãe, você só não lembra. Você só não lembra. Aí, Mateus. E aí eu fui assim, anotando. Né? Então, assim, você só não...
né? E nesse ponto, não só como uma juíza, não só como uma esposa, uma amiga, né? Essa sensibilidade, esse adubar desse mundo lúdico que Taline exercita no seu estar no mundo, é muito assim, a elogio presente assim, é muito maravilhoso, né? Então assim, os seus companheiros de trabalho no mundo da justiça, né? Como é preciso, como é necessário que perdoe a forma poética de dizer, mas lembrar para a gente que a gente não é só leis. Leis são necessárias, são da sociedade, mas a partir do momento que o entendimento mágico que vem a ser um verdadeiro ser humano, ele tem aqui para, né? Então essa sensibilidade, né, não é apenas para os poetas e artistas, que basta porque você lidar com a dureza da vida, né? Precisa ser muito rego com esse poesia, né? lúdico, com poesia, né? E poesia não é o que se passa no mundo, não. O poesia fotográfico realmente verdade. E aí esse primeiro capítulo que abre com essa epígrafe é um capítulo que eu trago as memórias, já que ele disse que eu não lembrava da memória do sapato, né? Eu tinha esquecido do tempo que eu era do sapato. Esse primeiro capítulo, ele traz essas histórias, ele traz a relação com as letras, com a palavra, ele traz essas histórias do meu avô, as histórias da minha avó, que eu não conheci, mas que eu conheci através das minhas tias, traz o barulho de cachorros, que todas elas têm muitos cachorros, então esse primeiro capítulo ele é todo regado a essas memórias de sapato que fomos todos nós, desde criança. Na sequência, o capítulo seguinte, que é o 2, você está aí com a epígrafe, que é a maternidade. Claro. Eu abri aqui o capítulo 2, né? na parte 2, que se chama Solidão de Deus, a epígrafe escolhida do nosso grande Mateus. Deus deve ser muito solitário, né, mãe? Por que, filho? Ele não tem nem pai nem mãe. Aí inicia-se o segundo capítulo. A solidão de Deus, por não ter nem pai e nem mãe. E nessa solidão de Deus, a gente traz o que foi a maternidade, o que é a maternidade, né? Com todas as dores, com todo o cansaço, com todas as delícias, com um relato trazido. Todas essas histórias vêm de 5 anos, né? Foram escritas entre 2014 e 2017. Então, entre esses anos, a gente passou por várias experiências. Dentre essas experiências, a perda de um filho, né? Em 2016. Eu tive uma gestação que não pôde continuar. E aí, isso também entra. E entra o nascimento de Rafael também. Então, nesse capítulo de maternidade, a gente trouxe não só as belezas, o engraçado, o lúdico, as brincadeiras, né? Tem das crônicas que era uma brincadeira, acho que ele tinha 5 anos, ele inventou uma própria língua. Ele falava em mateusês, o Valécio falava em valecês, eu falava em talinês, e aí cada um falava uma língua em casa. Então a gente traz algumas crônicas sobre essas relações, essas brincadeiras, esses momentos difíceis, os momentos de noites não dormidas, né, que também faz parte, esse dividir de tempo, essa reflexão sobre o tempo. E também uma reflexão, e aí a Kátia me falou uma coisa assim, em várias crônicas a gente trabalha essa relação do que era a nossa infância para o que está a infância de hoje, essa infância transpassada por tantas telas, né? E aí Kátia disse assim, um livro que traz tanto a necessidade da presença, da relação presente, do momento do encontro, está sendo lançado virtual. Porque nesse momento essa relação virtual é a única possível, já que hoje a presença está representando o risco, né? No quarto capítulo, vê se você consegue ler aí. Consigo. Tá me ouvindo?
Tá, né? Me ouvindo? Tô. É. Tô. Acho tão lindo o lodo dançando com a água, mãe. E eu nem sabia que o lodo dançava, filho. Você colocou para aí. Essa conversa aconteceu em Manaus, quando a gente foi a primeira vez em Manaus. E a gente foi para uma cachoeira linda. E ele ficou parado olhando a pedra. E eu olhava a pedra e tinha um lodo na pedra. E ficou lá encantado, olhando a pedra, a água. E eu não via, eu não conseguia ver o que ele estava tão admirado. E aí ele disse que era o lodo, que era muito lindo o lodo dançando com a pedra, com a água, né? O lodo dançando com a água. E a gente abre essa epígrafe para falar sobre encantamentos, sobre esse olhar de poesia para a vida, sobre esse olhar de reflexão com o tempo, sobre o que é felicidade, né? Esses termos mais preciosos, mas que às vezes perdem o sentido. E esse é o último capítulo. Então, voltando para a pergunta de Jéssica, por que o nome? O Memórias de um Tempo que Fui Nuvem é a junção dessa memória de sapato esquecida. Rosângela, o Matheus é incrível. Rosângela fez o nosso acompanhamento fotográfico da gestação do Rafa. E aí o Matheus pintou muito lá no ateliê dela. Pulava e era uma folia. E aí nesse quarto capítulo a gente traz isso. E quando ficou? E aí o que nome? A gente chegou a pensar em alguns nomes, né, Carlinha? Nessa leitura. Pensou em um monte. E aí todos os monte, né? Nem o nome era. A gente tentava botar. Primeiro a gente tentou os nomes das crônicas. E aí os nomes das crônicas, como eram, a gente já tinha dividido esses 4 capítulos em setores diferentes. Nem o nome era tudo. E aí ficou essa memória do tempo que era o sapato. Kátia dizendo, você é nuvem nesse sertão sedento, minha amiga. Que coisa linda. Kátia é uma autora, uma escritora é uma grande escritora, linda, é uma poetisa da vida. Ela ensina muito desse olhar poético. Nossa, extraordinário. A Kátia, o Bruno, só não vi aqui a Elizabeth Moreira. Eu vou ter o privilégio, né? Do nosso prosa, fez muito parte dessa minha construção enquanto escrita, né? enquanto cuidado de olhar com poesia para a vida. E aí nesse quarto aí, então surgiu, não pode ser algo que não seja geral, que permeia. E aí a gente ficou com essa imagem da nuvem, porque a nuvem ganha formas diferentes. Nós estamos vivendo numa era em que todos os acervos são em nuvens. A gente guarda em nuvens tudo. Exatamente. Né? As nuvens têm essa brincadeira do lúdico, da construção. A nuvem, ela é um ensaio para a chuva. A nuvem é essa construção de que um céu nublado no sertão é sinal que chuva vem por aí e que o verde brota. E que, apesar de todas as securas, de todos os sofrimentos, ressurge a natureza. A caatinga tem isso, né? A caatinga é forte como o sertanejo. Porque ela pode estar seca, ela pode estar completamente quebradinha. Com uma chuva, ela brota e fica verde. E o mandacaru brota, e o juazeiro ganha, e a jurema brota. Então, a nuvem traz tudo isso. E deu certinho, porque Confraria do Vento tem tudo a ver com nuvem, né? Encaixou, então, tudo conectado. A gente está com pouco tempo, então vamos ver se a gente consegue ler alguma coisa. Ensaio para chuva. Naga, conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Tá falhando. Tá falhando. Conseguem me ouvir? Não, tá rodando agora. Tá. Como a gente está com um pouquinho tempo, tá falhando, eu vou tentar ler uma crônica agora no final. Tá caindo, Carlinha, tá travando. A gente tinha
conversado sobre uma crônica que representasse esse espaço. Tá cortando o meu áudio também, gente? Ou é só da Carla? Uma crônica que representasse um pouco de tudo. Uma crônica que trouxesse essa minha relação com as palavras entre o direito e a... Oi, Carla, pode tentar falar para ver se voltou? Está informando que não estão ouvindo. Gabriel Mistral, serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Não deu para pegar o começo. E aí, por fim, como o tempo está curtinho, é engraçado como passa rápido esse tempo, né? Tem várias crônicas também com essa relação com o tempo e com essa relação nossa com a velocidade da vida, de tentarmos fazer tantas coisas e às vezes o tempo ser pouco, né? Então essa relação com o tempo é uma relação também que permeia essas memórias, porque memória tem tudo a ver com o tempo, né? Então tem o tempo da infância, tem o tempo da sutileza, tem o tempo da dificuldade, tem o tempo da maternidade, tem todos esses tempos em uma memória de um tempo em que fui muda. E eu escolho para finalizar ler o conto, a crônica Caixa de Brinquedos. Ela está dando aqui o endereço onde pode ser adquirido. Vou aproveitar esses minutinhos finais. Caixa de Brinquedos. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. João 1:1. Em outras traduções, o trecho traz o verbo como sinônimo da palavra, sendo o verbo ou a palavra a própria divindade. A palavra por si só pode ser neutra ou trazer consigo muita história. Radicais, sentidos, geralmente as palavras dizem mais do que o uso corriqueiro entremostra. As palavras compõem a língua, a linguagem, a comunicação, as relações. Assim, é a palavra que diferencia a humanidade enquanto espécie. A palavra é múltipla, pode ser afetuosa ou cruel, tal qual o ser humano. Assim, é a palavra que diferencia a humanidade, pode ser limpa e usada de forma... Eu vou voltar um pouquinho. A palavra é múltipla. Pode ser afetuosa ou cruel, tal qual o ser humano. Pode ser limpa e usada de forma suja. Pode ter sujeira em si, mas ser usada de maneira limpa. A palavra tem o poder de marejar os olhos ou travar a fala. Pode doer mais que espinho, mais que espada. Dela podem nascer o amor e o desamor, a guerra e a paz. Nunca é apenas elas. Depende de contexto, da forma, do tom, depende da intenção, de quem fala e de quem escuta. A palavra pode até ser muda. Pode ser expressa com as mãos ou com o olhar. Pode ser só um som ou um gesto. Rubem Alves diz que na vida temos duas caixas, uma de ferramenta e outra de brinquedo. Na caixa de ferramentas estão as utilidades, o que é necessário à matéria, à profissão, é o ofício e o trabalho. Na de brinquedos, o que alimenta a alma, o espírito. Eu também tenho as minhas caixas de brinquedo e utilidades. As duas estão sempre recheadas de palavras, em cadernos ou notas espalhadas em cada canto da casa. Na caixa de ferramentas, palavras de leis, jurisprudências, pedidos, brocardos em latins, distribuídos em processos e livros, letras de leis que se somam para deferir ou negar pedidos, apressados, e que se multiplicam com uma velocidade mais rápida do que eu posso acompanhar. Já na caixa de brinquedos, estão os meus afetos. Ah, querida caixa de brinquedos, por lá passam Manuel de Barros, Clarice Lispector, Adélia Prado, Mia Couto, Fernando Pessoa, Kátia Cardoso, Gabriel Garcia Marques e outros amigos. Mas nela também guardo filmes, músicas, palavras de carinho, guardo a dança, as vivências do corpo, as cartas e memórias de histórias do meu avô, as conversas da calçada do Beco da Coronel. Guardo o som da voz de minhas tias e seus cachorros, as histórias de assombração que me povoavam o medo de dormir. É na caixa de brinquedo que eu guardo a oração, a meditação. Mais do que palavras, na minha caixa de brinquedos, desejo aprender a colecionar silêncios. Muito obrigada a todos. Já está acabando o tempo. E queria registrar a minha profunda gratidão a Carla,
a todas as pessoas que fazem a Rejuf, a minha mãe, que sempre estimulou esse meu desejo de escrita, de falar com as palavras, escrever. A Carla, que tornou tudo isso possível com o trabalho da editora, a Vitor e a todo mundo que faz a Confraria do Vento. Minha profunda gratidão. E a Kátia, e a Bruno, e a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, minha família, meus amigos. Enfim, só gratidão. Estou muito emocionada por dividir isso com vocês. Esse livro é muito especial porque ele traz a minha alma.